a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, né? Que Deus venha estar abençoando mais do que os irmãos já é abençoado por Deus, né? É um prazer imenso, pastor André, estar aqui nesse lugar, nessa noite. Confesso que era para ter vindo mais antes, mas a Bíblia vai dizer que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se Deus concedeu que eu viesse aqui nessa noite, né, foi porque estava marcado hoje para mim vir, né? E muitas vezes a gente faz plano, mas a última palavra sempre vai vir de Deus. Glória. Amém, irmãos? Queria que você olhasse para o teu irmão e falasse assim: fique tranquilo, a sua vez vai chegar. Fala, o seu momento vai chegar. Glória a Deus, né? E está agendado na agenda de Deus. Você não sabe, né? Eu não sei, mas o Senhor sabe, né? Sabe muito bem. E sabe muito bem aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades, né? E aquilo que nós precisamos, podemos ficar tranquilos, que de uma forma ou de outra Ele está suprindo. Amém, irmãos? Ele está suprindo, eu tenho certeza do que eu estou falando. Há momentos em nossa vida que nós achamos que não vai dar certo. Há momentos em nossa vida que as forças acabam. Há momentos em nossa vida que a vontade é fazer um buraco e entrar lá para dentro, né? Mas por incrível que pareça, é nesse momento que Deus está forjando a nossa história. Glória. É nesse momento que o Senhor está preparando aquilo que tanto nós precisamos. Amém, irmãos? E sim, do jeito que Ele tem preparado para nós. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que vai cair nessa mão aqui e não cai, mas cai nessa. Vê se você consegue entender. Isso é mistério que desceu aqui agora. Glória. Muitas vezes você espera entrar por essa porta aqui, meu Deus, eu vou descer, mas entra por essa. Glória. Hein? Muitas vezes você espera vir daqui, mas vem de lá. Ou seja, Deus sempre vai fazer do jeito dele. Pergunta, por quê? Para você não sentir no teu coração que foi mérito seu. Sabia? Deus quer ser sempre o primeiro em nossa vida, mas muitas vezes nós botamos em segundo. O Senhor me deu uma palavra já há 2 semanas, que essa palavra estava ardendo no meu coração direto, ardendo. E quando foi essa semana, ardeu mais ainda. Eu estava dirigindo, e aí a Bíblia caiu do painel, caiu assim, ó, perto do banco, assim, no solo do carro. E quando eu olhei para ela assim, eu estava marcado naquilo que eu estava pensando, na mente dirigindo. Falei, mas Senhor, que palavra é essa no meu coração? Aí eu tive essa semana, domingo, fazendo uma visita, uma igreja, o pastor ministrou e tocou o texto que eu estava falando no meu coração. Eu falei, Senhor, o Senhor está ardendo com essa palavra no meu coração. E aí, eu conversando com o pastor André me convidou para vir aqui. Quando ele me chamou para vir aqui, meu coração ardeu na hora, quando eu perguntei para mim, meu Deus, o que eu vou levar lá? E a resposta veio assim. Então, irmão, prepara o teu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar comigo nessa noite. Tá? Vai ser uma palavra bastante conhecida, mas tenho certeza que Deus vai falar contigo. Abre sua Bíblia no livro de Salmo,
número 23. Deixa eu colocar meu amigo óculos aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Salmos 23. E eu vou ler também João 10. Aleluia. Primeiro eu quero ler João 10. Louvado seja o nome de Jesus. Quem achou, diga amém, irmãos. Curve a tua cabeça. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Já deu para ver que essa é uma igreja de oração, né? E que Deus continua trazendo força para orar, porque a oração, ela nos conduz em lugares mais fundos. Deu para pegar? Ou em lugares mais altos. A oração é que faz a gente chegar nesses lugares. A oração te tira do raso, irmão. A oração te tira de baixo e coloca em cima no mundo espiritual. Feche seus olhos. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite te dou graça, Senhor, primeiramente pela minha vida, por estar aqui em cima desse altar, respirando de frente com a tua palavra e com a responsabilidade, mais uma vez, de ministrar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero te agradecer pela vida do pastor André e pela vida da tua família e das ovelhas que o Senhor colocou em vossas mãos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, nesse lugar. Oh Espírito Santo de Deus, o vento sopra onde quer que ouve a sua voz. Assim são todos aqueles, aleluia, que são chamados pelo teu Espírito. Pai querido, nessa noite revela individualmente aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja de uma forma especial, porque o Senhor fala de várias maneiras, de várias formas. Oh meu Pai, porque a tua palavra é que cura, a tua palavra que restaura, a tua palavra que suscita, a tua palavra que dá vida. Oh aleluia, a tua palavra nos traz a força, Senhor, para viver na tua presença, Paizinho. Fala conosco nessa noite, Senhor, pois eu me torno dependente do Senhor nessa noite, Pai, te pedindo que a tua graça continue nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Livro de João capítulo 10 diz assim, irmãos, ó, João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem, e eu lhe dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata das minhas mãos. O meu Pai, a quem me deu, e é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-la da minha mão, pois o Pai que me deu. Agora vamos lá para o livro de Salmos, Salmo 23, diz assim, verso 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pasto verdejante, e guia mansamente nas águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-nos pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda
que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longo dia. Outras Bíblias vão dizer para sempre. Podem sentar, em nome de Jesus. Amados, queridos irmãos, a palavra de Deus, você lê ela agora, ela te dá uma revelação. Você lê ela daqui a meia hora, ela te dá outra revelação. E se você continuar lendo ela, ela vai só te revelando o profundo e o escondido que está dentro dela. Por que isso? Porque a palavra ela é viva. A palavra, ela revela aquilo que você ainda não entendeu. O salmista Davi, quando ele entra aqui nesse contexto para trazer esse salmo, ele entrou dentro do contexto com muito conhecimento de causa. Quando você vai lá para o livro de João, capítulo 10, você vê Jesus falando com muito mais conhecimento de causa ainda. Aleluias. Jesus tinha acabado de entrar no Pórtico de Salomão, estava tendo uma festa dedicatória. Todo mundo conhece esse contexto. Eles cercaram Jesus naquele momento, e aí interrogaram Jesus, perguntando quem ele era, né? E aí Jesus falou para eles que eles não conheciam a ele, porque eles não eram a sua ovelha. Por que ele disse isso? Porque Jesus traz essa parábola tentando explicar para eles que a ovelha conhece a voz de quem? Do seu pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. E o pastor, irmão, quando ele é pastor de ovelha, a ovelha conhece o cheiro dele, a ovelha conhece a voz dele, e a ovelha não vai seguir a voz que ela não conhece. A ovelha, quando ela sente o cheiro do seu pastor e a voz, ela já sabe que precisa seguir ele. Por isso que Jesus disse: quer vir após mim, faz o quê? Negue a si mesmo e siga-me. A ovelha, quando ouve a voz do pastor, ela escuta, sente o cheiro e ali o segue. Se a ovelha começar a caminhar no meio do rebanho, no meio do aflito, se ela não ouvir a voz do pastor e nem o cheiro dele, ela fica perdida, irmãos. Ela fica sem direção, e aí se perde do rebanho. Você vai entender onde eu quero chegar. Ela se perde do rebanho, e aí, se ela se perde do rebanho, ela começa a dar trabalho para o pastor, porque o pastor tem que aguardar as 99 e ir em busca daquela que se perdeu.
porque aquela não conseguiu ouvir a voz do seu pastor. A Bíblia vai dizer no Salmo 23 que Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista Davi estava reconhecendo que o próprio Deus era o seu pastor. Davi tinha conhecimento de causa do quê? Porque ele era pastor de ovelha. Davi sabia como cuidar de ovelha. Nós sabemos que uma ovelha, para ser protegida de inseto, de mosca, de carrapato, talvez de alguns pernilongos, é preciso que se derrame azeite sobre a sua cabeça ou sobre o teu corpo, porque o óleo vai proteger ela dos insetos, das pragas, e o pastor sabe como fazer isso. O salmista Davi reconheceu que o Senhor era o pastor dele e nada lhe faltaria. O pastor, ele tem a sua diligência de cuidar das suas ovelhas. Quando uma ovelha não consegue ouvir a voz, pastor André, do pastor que está ali com o rebanho, ela se perde e começa a ficar afugentona, começa a ficar brigona, começa a ficar brava, porque a origem da ovelha é ser mansa, é ser amorosa, é ser carinhosa. A ovelha tem essa característica. Mas quando a ovelha começa a ficar brava, começa a fugir do rebanho, o que o pastor faz? Quebra as pernas das ovelhas. Para que ele quebra as pernas da ovelha, pastor? Para poder alimentar as ovelhas. Quando o salmista disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele estava comparando os cuidados que ele tinha com as ovelhas do pai dele. Quando o salmista Davi tratava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque o salmista sabia que ele se esforçava para cuidar das suas ovelhas. Sabe por quê? Quando vinha o leão, ele matava o leão. Quando vinha o urso, pastor, ele lutava e matava o urso. Ou seja, ele dava vida pelas suas ovelhas. A Bíblia vai dizer que Deus deu o seu único filho por nós, que mandou Jesus como ovelha ao matadouro. Sim ou não, irmãos? O salmista Davi tinha conhecimento que se ele conseguia cuidar das ovelhas que foi cabível para ele cuidar, ele usa uma comparação. Deus me deu essa revelação essa semana. Ele se compara como ovelha sendo cuidada por Deus. Sabe por quê? O que ele fazia era com amor. Ele dava vida pelaquele rebanho, e Deus deu a vida por nós. O salmista Davi foi uma pessoa que conseguiu nos deixar um grande exemplo de confiança. Quando deixamos de confiar em Deus, erramos o caminho, pastor. Quando começamos
deixar de conhecer a voz de Deus, se perdemos como se perde uma ovelha. E ali, muitas vezes, é preciso o pastor quebrar as pernas da ovelha, porque é melhor a ovelha com as pernas quebradas, mas no meio do rebanho, do que a ovelha com as duas pernas perdidas. Está entendendo o que Deus está querendo dizer? Você está entendendo o que Deus está querendo falar comigo, com você nessa noite? Escuta o que vai dizer no verso 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente nas águas tranquilas. Quantas vezes o salmista Davi deitou com o teu rebanho embaixo do verdejante, pastor, no meio dos ursos, no meio dos leões, mas ali estava o quê? Tranquilo. Tranquilo, ao ponto a chegar a um certo ponto que depois que ele é ungido a rei, ele espera um período, e aí Saul está no rastro dele querendo pegar ele para matar ele, e ainda ele continua fazendo o quê? Apacentando ovelha no meio dos pastos verdejante e nas águas tranquilas, ou seja, pegando fogo, o inferno reunindo para matar ele, mas ele estava nas águas tranquilo, lá no canto dele. Deus está dizendo assim para você nessa noite, para mim: se você é ovelha, só ouve a voz e fica tranquilo, porque o pastor dos pastores se encarrega de cuidar de você. É isso que Deus está querendo transparecer para nós nessa noite. Em você ninguém toca. Pegou o negócio? O pastor cuida da ovelha, e o pastor dos pastores cuida de nós. A segurança que Davi tinha era tão grande que ele preferia descansar nas águas tranquilas. Em meio à guerra, em meio à luta, ele estava Davi tranquilo, porque ele sabia que aquele que apacentava ele garantia, ele tinha conhecimento de causa. Assim como eu consigo cuidar do meu rebanho, Deus também cuida dos meus. É sobre isso que Deus está querendo trazer para você nessa noite. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Deitar-me faz em pasto verdejante e guia-me mansamente nas águas tranquilas. Em meio a essas gerações incrédulas, em meio a esse mundo de guerra, em meio a uma terra pecaminosa, ainda tem umas ovelhas separadas, cuidadas, bem tratadas da parte de Deus. Glória. Só que Deus nessa noite nos traz uma revelação. Descansa Glória a Deus. nas águas tranquilas. Glória. Não precisa se esforçar tanto como você se esforça. Não precisa se bater tanto como você se bate. Aprenda a confiar, aprenda a descansar, porque quando a gente não consegue descansar, é porque paramos de ouvir a voz. E quando deixamos de ouvir a voz, perdemos o caminho de quem tem que seguir. A ovelha só consegue seguir o pastor se ela consegue ouvir a voz e sentir o cheiro. Se o
Espírito Santo de Deus nos traz uma revelação nessa noite. Descansa, pastor. Deus vai dizer nessa noite que há providência de Deus nessa noite. A providência de Deus. Às vezes, Espírito Santo, a cabeça vai dormir. A cabeça em si vai dormir, vai deitar. O corpo vai dormir. As pernas vai descansar. Mas a mente parece que não relaxa. A mente não relaxa. A preocupação é tão grande que as águas estão na canela. Você está achando que a água está no pescoço. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus do céu, Deus está querendo falar conosco nessa noite aqui, hein? Tem vezes, aleluia, que você se sente sozinho, mas você não consegue enxergar o exército de anjos que Deus já liberou para te proteger. Enquanto os discípulos não despertaram Jesus do barco, eles estavam desesperados. Mas quando eles perceberam que Jesus estava dentro do barco, eles despertaram Jesus. Existe alguém que em todo momento te guarda. Desceu agora aqui, ó. Existe alguém em que todo minuto te guarda mais do que você guarda o seu celular. Você sai de casa, se você esquecer o celular, você volta para apanhar, sim ou não? Esquecer, você não volta para apanhar a Bíblia, mas o celular você volta, porque o celular tem a Bíblia também. Pegou o negócio? Sim ou não? Em todo tempo, não é isso? Mas Deus está dizendo assim: o meu guardar é um guardar especial, é um guardar de proteção. Cuidado de Deus, o prover de Deus é maior do que a gente imagina, irmãos. Só que nós, pastor, nós somos apressadinhos, somos adiantados, somos preocupados demais, e nos traz ansiedade. Deus não vai deixar você se perder. Pegou o que eu estou dizendo? Deus não vai deixar você se perder. Ele te dá o livre-arbítrio, mas não te dá todo o controle da tua vida, porque você é a propriedade peculiar dele. Ele te comprou, ele te chamou pelo teu nome, desde o dedo da tua mão. Você é escolhido, você é um separado. Se for preciso, ele quebra as suas pernas, mas não deixa você com fome. Me entendeu? Ele não deixa você com sede. Ele não vai perder você de vista. E aconteça o que acontecer, você não vai morrer. Pegou o que eu estou dizendo? Essa história não vai acabar assim. A confiança que Davi expressa nesse salmo, e o relato que Jesus diz, dizendo: as ovelhas são minhas, o meu pai que me deu ela, ninguém arrebata ela das minhas mãos, porque foi o pai que me deu, e o pai é maior do que eu, ele que me deu. Ou seja, você tem dono
Existe alguém que cuida de você, que se preocupa por você. A tua história não vai acabar assim. Deus está escrevendo uma nova história, mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar por causa do barulho. E se você não tiver com o ouvido apurado, você não consegue entender o que Jesus está revelando para você, porque Jesus não faz nada na tua vida antes de te revelar. Primeiro Ele te revela, mas depois você começa. Primeiro Ele te revela, para depois Ele fazer. Mas muitas vezes, pastor, eu não consigo entender, porque você não ouviu o que Ele disse. Por que não ouviu? Por causa do barulho, por causa da multidão. Quando o cego de Jericó está à beira do caminho, Jesus vem passando, junto com Jesus vem quem? Uma multidão. Foi preciso ele gritar várias vezes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas vezes teve que gritar, até chegar ao ponto de Jesus ouvir. Por quê? Por causa do barulho da multidão. Então muitas vezes o barulho da multidão atrapalha você ouvir o que Jesus está querendo falar, ou já falou. Mas o Senhor me trouxe nessa noite para trazer uma revelação para você. Descansa nas águas tranquilas e nos pastos verdejantes, porque o Senhor, Ele é o seu pastor, e nada te faltará. Só que muitas vezes não é do nosso jeito, é do jeito dele. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Você quer agora ou quer depois? Agora, tem certeza? A notícia que eu tenho para você é que os planos dele é bem melhor que o teu. Glória a Deus. O que ele tem para você é bem melhor do que você pediu. Glória a Deus, Pai. É bem melhor do que você está almejando. É bem melhor do que você está sonhando. É bem melhor do que você está desejando. Deus está dizendo: eu estou no controle da tua vida. Glória. Não precisa se bater. Não precisa correr para lá e para cá. Só segue Ele. Está pegando? Deus está falando comigo muito nessa noite. Só segue a voz. Pegou? Só segue a voz do mestre. Só segue a voz do pastor. Só segue Ele. Porque quando você consegue ouvir, olha a revelação. Quando você consegue ouvir a voz do mestre, dá vontade de orar, dá vontade de pular na presença dele, dá vontade de buscar, dá vontade de evangelizar, dá vontade de louvar, dá vontade de fazer o bem, dá vontade de perdoar, dá vontade de amar, dá vontade de fazer tudo aquilo que o Espírito Santo deseja que você faça. Mas quando você não consegue ouvir a voz, tu começa a entrar em caminho errante. E se você não conseguir voltar de novo para ouvir a voz, você vai embora, até que o pastor te ache. Meu Deus, espere de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Você como ovelha, e aí quando você perde a voz, você começa a ir embora, e aí você fica com fome. Fome e sede. Quem é espiritual entende o que eu estou dizendo. A ovelha, quando está fora do rebanho, ela fica com fome, fica com sede, porque ela não fica no pasto verdejante e nem nas águas tranquilas. E então ela tem que estar no meio do rebanho para poder comer da pastagem e beber da água. Jesus disse que Ele era o quê? A água da vida. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer nessa noite? Quem está entendendo o que o Espírito Santo está querendo dizer nessa noite? Deus está dizendo assim: eu estou no controle, eu só preciso que você confie.
Pois é. Quem é ovelha aqui, diga amém, levante as mãos e exalta o nome de Jesus. Glória a Deus. A confiança de Davi era tão grande que ele expressa dizendo assim: ainda que eu ande, ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerei ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Quando diz guerra, para os nossos dias do Brasil, qual é a maior guerra sua? Qual é o seu maior labor? Qual a maior sua guerra? Para uns é uma enfermidade, para outra levantar para trabalhar, para guerrear, para trazer o alimento. É ou não é, pastor? É a luta do dia a dia, é uma guerra, é ou não é? Mas quem é chefe de família sabe o que eu estou dizendo, é matar um leão todo dia. Mesmo sem força, você tem que estar ali para trabalhar, sim ou não? Para assumir os compromissos, ainda que essa guerra se levante, eu confiarei no Senhor. Ainda que o exército me serve. O que é o exército para nós? É os problemas, irmãos. É os problemas, pastor. É as questões que muitas vezes saem da nossa ossada. Existem questões em nossa vida que nós não conseguimos resolver, e aí perde o controle, e aí você fica sem saber o que fazer, mas de repente vem uma saída. Oh, aleluia! Deus está querendo dizer essa noite, de repente abriu uma porta, de repente veio uma solução, de repente aquilo que era grande ficou pequenininho, aquilo que estava vazio de repente ficou cheio, aquilo que estava escuro de repente clareou. Como assim, pastor? Foi o pastor. Porque você é tão preparado pela vida que muitos problemas você resolve. Resolve ou não resolve, irmão? Mas tem um que foge da sua ossada, e esse problema é que Deus gosta. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer aparecer na sua vida o tempo todo. E muitas vezes questões pequenas que você resolve, você não consegue enxergar Deus. Você só consegue enxergar Deus e glorificar o nome dele nas questões grandes. E aí muitas vezes ele permite que a situação fica complicada, para ele poder resolver, para você falar assim: foi Deus. A confiança que o salmista Davi tinha nos deixa um grande exemplo. Eu estou só falando sobre isso aqui. Me faltaria tempo de falar da coragem que ele teve quando foi pegar a arca e trazer para Israel. Me faltaria tempo para falar que quando Golias estava desafiando Israel, ele se levantou, aqui está falando que ele se levantou para lutar contra Golias. Me faltaria coragem de ele assumir quando ele errou com Betseba, quando seus filhos estavam em guerra. Me faltaria tempo de dar uma referência sobre Daniel na cova dos leões, que também teve confiança em Deus. Me faltaria tempo para falar de Cedraque, Mesaque e Abednego, como José também, que foi vendido pelos seus irmãos, ou do próprio Jesus Cristo, que mesmo sabendo que ia morrer por morte de cruz, em nenhum momento recuou. Pelo contrário, ele foi mais adiante.
A questão é: confiamos e ouvimos a voz de Deus, ou deixamos de confiar e deixamos de ouvir a voz de Deus? Eu prefiro continuar acreditando que o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho tido, já faz alguns tempos que eu não estou apacentando, mas no meu particular eu tenho tido tanta experiência com Deus. Deus tem falado comigo, mas tanto no meu trabalho, na minha caminhada, mesmo não apacentando, o Senhor tem falado tanto comigo, que o Senhor tem me surpreendido de uma forma tão grandiosa, mas tão grandiosa, que por esse dia eu já até falei para Ele: Senhor, eu não mereço, mas o Senhor tem me surpreendido. Sabe por quê, irmão? Não é a sua obra, não é os seus feitos que vai convencer a Deus, não. É o seu coração, se referindo à sua mente, a sua mente ao seu coração. Por mais que as lutas estejam grandes, a mente simbolizando o coração tem que estar em quem? Tem que estar nele. Tem que estar nele. Tem que estar nele. E muitas vezes, pastor, se mostramos para Deus que somos fortes, guarda com você isso. A faca entrou de um lado, atravessou no outro. A paulada na cabeça foi tão forte. Mas você está ali, ó. Eu sou forte, Deus. Eu medo. Ó, e vai mais. E Deus está esperando só você falar assim: Senhor, eu já não aguento mais. Senhor, me socorre. Eu estou fraco. Eu me mostro ser forte para todo mundo, mas Senhor, a minha fraqueza está exposta para o Senhor. Aí que está o segredo, irmão. Porque quando as portas estão abertas, está todo mundo vendo, e quando fecha, é só você e Deus. Pegou? Pegou? A ovelha por si, ela é fraca. Ela não é sensível. Ela precisa de cuidados. E quem cuida da ovelha? É o pastor. É isso que Deus está querendo falar comigo e com você nessa noite. Eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Eu quero te proteger. Eu quero matar sua sede. Eu quero que você se alimente. Eu quero que você confie em mim. Deus, nessa noite, primeiro fala comigo, me sacode assim e fala assim: eu estou na sua vida. Primeiro é comigo, estou ministrando, entendeu, varão?
conheço o seu coração. Eu sei as suas limitações. Eu sei o quanto o que passa na sua mente. Mas lembra-te, eu só preciso que você mostre para mim realmente quem é você. A ovelha logo se mostra para o seu pastor, logo encosta a cabeça e o pastor derrama o óleo na cabeça para proteger ela. O salmista disse: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmãos, a gente é que muitas vezes atrapalha Deus. A gente que atrapalha muitas vezes Deus fazer o que Ele quer fazer, impedindo, e muitas vezes até com oração. Sabia? Porque a oração sua tem tanto sentido, que devemos saber até aquilo que devemos pedir para Deus. Se você orar para Deus matar, Deus mata. Se você orar para Deus avivar, Deus aviva. Se você orar para Deus curar, Deus cura. Sim ou não, irmão? Você serve um Deus morto ou um Deus vivo? Seu Deus é poderoso, é mau perigo, irmão. É mau perigo, rapaz. Então muitas vezes é preciso ouvir a voz de Deus para saber até o que devemos pedir, para não sermos prejudicados ou até mesmo prejudicar alguém com as nossas orações. Mas eu não quero fugir do contexto. Eu vou fechar a mensagem dessa noite dizendo para você que Deus é a fonte da nossa segurança. Deus é a fonte da nossa segurança. Se Ele não te guardar, acabou. Ninguém te guarda mais. Tu pode ter segurança em volta de você para te proteger, pode botar grade na sua casa, pode botar câmera, pode fazer o que for, mas se Ele não estiver te guardando, em vão vai ser o sentinela, porque Ele é a sua fonte de segurança. Segundo, Deus é a origem da sua força. A sua força vem de quem? De Deus. Quando a sua força vem de outro lugar, você não se sustenta, você não se estabelece. Então a tua força tem que vir de onde? De Deus. Terceiro, ao ventinho do Espírito. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso. E da sua vida e da minha vida, vou fechar aqui, Ele cuida em todos os detalhes, em todos os detalhes, em todo requisito da sua vida. É que muitas vezes o cuidado dele não se revela, é oculto, a gente não vê, mas em todo momento Ele está tratando de você, dos seus filhos, da tua casa, da tua família, do teu trabalho, do teu respirar, do teu viver, do teu acordar, do teu dormir, do teu comer, de tudo. Ele cuida de você. E uma coisa eu tenho certeza, Ele tem te surpreendido com o melhor e tem suprido
todas as suas necessidades. Glória a Deus. Será que você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite? Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Não vai faltar problema, não vai faltar dificuldade, não vai faltar alegria, não vai faltar dor, não vai faltar felicidade, não vai faltar nada. Mas tudo que vier para a tua vida vai ser tudo na medida de Deus, porque Deus conhece a sua força. Deus conhece a sua capacidade. Por mais que muitas vezes você reclama, mas Deus conhece seu íntimo. Fica de pé, por favor. Senti claramente que o rolo acabou. Deus tem cuidado de você, pastor. Viu? Deus tem cuidado da tua família, do rebanho que Ele confiou nas tuas mãos, e vai continuar confiando. Aleluias. Existem obras que às vezes fogem do nosso controle, mas do de Deus não foge. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, por favor. Espírito Santo, obrigado pela revelação da tua palavra nessa noite. Uns confiam, Senhor, em carro, outros confiam em cavalo, outros confiam na força do braço, outros confiam na sua inteligência. Mas eu quero continuar confiando no Senhor. Eu quero continuar tendo pouca força, mas não negando o seu nome, Pai. Senhor, sustenta o anjo dessa igreja. Sustenta, Senhor, os levitas dessa igreja. Sustenta os membros desse lugar. Espírito Santo, dá força ao cansado, multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Espírito Santo de Deus, não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nos ensina cada vez mais a ouvir a voz do pastor. Nos ensina, Deus, a ouvir a voz dele. E não nos deixe cair em tentação. E não nos deixe perder a direção. Traga aqui, Deus, aqueles que não conseguem discernir nem a mão direita e nem a mão esquerda, os necessitados. Espírito Santo, tem pessoas aqui, Deus, que estão lutando. Parece até que é Jacó lutando com o Senhor, pedindo dons espirituais. Pedindo dons espirituais, porque Ele quer colocar as mãos no enfermo, Ele quer colocar as mãos do doente, Deus. Agraceia ela, sustenta ela,
para esse ministério. Glória. Aviva, Senhor. Aleluia. O pastor pedisse que avivasse. Glória a Deus. Aleluia. Aviva, Senhor, e transborda esse azeite, Glória. transborda esse óleo sobre a tua cabeça, Senhor. Transborda sobre a tua cabeça, porque aqueles que vão até o Senhor jamais vão voltar com a mão vazia. Espírito Santo, oh aleluias, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo Consolador, aquele que vive, aquele que reina para sempre em nossa vida, continua aqui nesse lugar, Senhor. Quando os irmãos reunir para te adorar, esteja sempre com eles, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos aqueles que creem que o Senhor Jesus volta para nos buscar, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Demanda salve de palmas para o Senhor nessa noite. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.